sou a Andriele, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês receita de merengue. E não é só de não é duas, são 6. São 3 receitas de merengue, são 3 opções de merengue e eu vou mostrar a diferença delas pra vocês, que é o merengue francês, suíço e o merengue italiano. Eu vou falar pra vocês um pouquinho pra que elas servem, vou mostrar pra vocês a diferença da textura no final e vou dar algumas dicas. Por exemplo, eu vou começar falando dos ovos. Os ovos, eles têm que ser frescos. E pra fazer o merengue francês e o italiano, elas precisam estar em temperatura ambiente pra ela formar mais espuma, pra ela ficar mais aerada, ou seja, ter mais volume. Já o merengue suíço, a gente vai cozinhar as claras, então não tem necessidade de tirar da geladeira antes, se tiver guardado na geladeira. E a proporção que eu vou utilizar aqui é 1,5 de açúcar para 1 de claras, tá bom? Por exemplo, eu vou usar 100 gramas de claras e 150 gramas de açúcar. Pode fazer também com 200 gramas de açúcar, ele vai ficar mais estável no final, tá? O italiano e o suíço. Já o francês é capaz de ficar mais líquido se colocar muito açúcar. Você pode utilizar 1 para 1 de açúcar e clara ou pode utilizar de 1 até 1 para 2, que senão depois disso ele fica muito doce, tá? Também a textura não vai ficar legal, vai ficar muito melado. Ah, e como é que eu vou saber que meus ovos estão frescos? Tenho uma experiência que eu acredito que dê certo. Pra mim, pelo menos, nunca um ovo pareceu estragado. Você pega um copo de água, tá? E pra ver se o ovo tá fresco, ele vai ter que afundar, tá? Se ele boiar, ele não tá fresco, você pode jogar fora. Vamos lá, coloca. Ai! Quase, né? Quase ficou. Não ficou não, afundou. Então o ovo tá fresco, tá? Mãe. Então nós vamos... Quer água? Dá água pra ela. Pai, dá água pra ela. Cadê a água? Maísas. Então nós vamos começar fazendo o merengue francês, que eu acho que é o mais simples de fazer, porque a gente não vai precisar cozinhar nada, não vai precisar levar nada ao fogão. Ou seja, a gente vai usar as claras cruas com açúcar e bater. Esse merengue é mais utilizado para fazer suspiros e pavlova, porque ele precisa ser assado ou cozido. A gente não pode consumir as claras cruas, tá? Por causa das bactérias. Então, por isso é o merengue mais usado assado, tá? Não aconselho utilizar para decoração, para recheios, enfim. Tem que, né, assar ou cozinhar. Então eu vou começar colocando as minhas claras aqui na batedeira. Você pode utilizar também uma batedeira de mão ou também o mixer, só que o mixer vai demorar mais, tá? O importante é começar batendo em velocidade baixa e jogando o açúcar aos poucos. E depois que terminar o açúcar, você pega e coloca em velocidade máxima até atingir o ponto que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Pra fazer o suspiro, eu vou utilizar açúcar de metade de açúcar de confeiteiro e metade de açúcar normal, tá? Pode ser o cristal também, se você quiser. Por quê? Porque ele vai ficar mais sequinho com açúcar de confeiteiro, vai ajudar a dar uma secura, né? Pode usar mascavo também, mas daí no lugar do cristal do refinado, não no lugar do confeiteiro, porque precisa ser o confeiteiro pra ficar sequinho, tá? Aquele bem pequenininho, não sei explicar pra vocês, que parece uma amido de milho, sabe? Na hora que eu vou começar a bater sem açúcar, na hora que começar a formar uma espuminha, eu vou jogando açúcar aos poucos, tá? Primeiro eu vou jogar o açúcar refinado. Sem te falar, eu tô fazendo aqui com 100 gramas de claras, então não tô fazendo muita quantidade. Depois eu mostro pra vocês como é que vai render. Então eu bati mais ou menos uns 5 minutinhos até ele chegar em ponto firme. Posso mostrar? Então beleza, ó, deixei em ponto firme e agora eu preciso utilizar ele meio que consumo imediato, tá? Meio que imediatamente, porque ele vai perder essa estrutura depois de um tempo, tá? As claras vão se separando, vai soltando uma água, vai melando, vamos dizer assim, o nosso suspiro. Agora a gente pode saborizar e pode colorir também, tá? Como eu vou fazer suspiro, eu vou fazer um branquinho, o outro eu vou fazer meio coloridinho pra mostrar pra vocês. Eu vou saborizar com essência mesmo, mas eu aconselho vocês a saborizarem pastas, tá? Pastas saborizantes, que é a textura, que é mais difícil de perder a textura daí do nosso merengue. Ou também você pode colocar cacau em pó, por exemplo, pra fazer um suspiro de chocolate. Tem várias opções aí. Eu vou colocar um pouquinho de essência, tá? Só pra ficar um gostinho. Só pra ficar um gostinho também diferente, pra dar um aroma, vamos dizer assim. Não colocar muito, tá? A gente vai perder a estrutura do nosso merengue. Pronto, dei uma misturadinha. Agora eu vou levar esse meu merengue para um saco de confeitar pra eu fazer algumas formas, tá? Pra fazer o nosso suspiro. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Pra colocar dentro do saco de confeitar, eu pego, vou abrindo aqui, ó, meu saco por fora. Coloco minha mão aqui por baixo, tá? Faço desse jeito aqui, ó. Fica bem mais fácil. Com a mãozinha aqui, ó, entre os plásticos aqui. Fica bem mais fácil de eu colocar o meu merengue aqui.
eu vou empurrando pra baixo aqui. Dou uma voltinha. Vai sair. Aí. Beleza, eu tô utilizando esse bico, tá? Que é um Pitanga Bear. Não sei o número dele, mas é parecido com aquele 1M, tá? Da Wilton, que é bem conhecido. E eu perdi, né? Não tenho aqui. Então, eu levei pra assar os meus suspiros a mais ou menos 100 graus, tá? Se você quer um suspiro bem branquinho, eu suponho não ultrapassar de 100 graus, tá? Pra assar. Eu deixei mais ou menos 1h15, mais ou menos, e depois eu deixei a noite toda dentro do forno pra ele secar. Porque não é bem uma assada, não é bem assar que a gente vai, é mais secar o nosso merengue pra ele virar o suspiro. E ele ficou desse jeito aqui, ó. Ficou bem crocantezinho por fora. E sequinho por dentro. Então, eu fiz de vários tamanhos, tá? Mas todos meio parecidos, vamos dizer assim. Tem uns que são menores. Mas eu aconselho vocês a fazerem todos do mesmo, no tamanho bem parecido, tá? Porque se você fizer um muito maior do que o outro, um vai secar antes e o outro vai ficar melado, vai ficar mole por dentro. Então eu aconselho fazer tamanhos parecidos. Esse é o nosso suspiro do merengue francês, tá, gente? Então, gente, eu utilizei pra assar uma folha antiaderente, que é essa aqui. Você pode também assar no tapete de silicone, só que custa mais caro. Então, se você não tiver posto ainda a pagar um tapete de silicone, eu aconselho comprar essa folha antiaderente. Ela custa menos da metade do preço e ela funciona super bem, ó. Vocês podem ver, ela sai facinho. Você pode também utilizar papel manteiga, tá? Só que ele vai acabar grudando um pouco, sim. Você pode fazer untando só a forma com manteiga, mas não vai dar muito certo. Vai acabar grudando um pouco, vai dificultar na hora de encher, talvez quebre bastante. Vamos pro próximo merengue? Então agora eu vou fazer o merengue suíço. Um merengue suíço, ele pode ser utilizado para decoração, tá? Ele pode ser utilizado sem ir ao forno ou sem ser cozido, porque as claras, na verdade, já vão ser cozidas antes da gente bater elas. E também é muito utilizado em buttercreams, tá? E o italiano também é utilizado, mas eu prefiro o suíço, eu acho mais fácil de fazer e eu acho que fica mais estável. Nós vamos começar colocando as nossas claras na panela, tá? Você pode fazer em banho-maria, você não tem muita confiança, né? Se você acha que talvez possa cozinhar suas claras, é melhor fazer em banho-maria. Eu vou fazer direto na panela já. Aí tem que mexer bem rapidinho com o fouet, até atingir a temperatura de 65 graus pelo menos, que é para matar as bactérias das nossas claras, tá bom? Eu tenho um termômetro aqui, se você não tiver, você pode tentar fazer no olho ou sentindo no dedo, tá? Tem que estar com temperatura quente, mas não tanto para queimar o teu dedo. Também não tanto para cozinhar as claras, que não pode cozinhar as claras. Eu tô utilizando aqui o açúcar refinado, tá? Você pode utilizar o cristal também, ele fica mais estável ainda. Lembrando que quanto mais açúcar você utilizar, ele vai ficar mais consistente, tá? No final. Mexer bem rapidinho, porque as claras elas começam a grudar no fundo da panela e começam a cozinhar, tá? Bom, já atingiu aqui 65 graus. Agora eu vou levar isso aqui pra batedeira. Vou começar a bater na velocidade baixa, depois eu vou aumentando até esfriar, tá? Ali vai bastante tempo, tá? Pra essa quantidade, vai uns 10 minutinhos batendo na batedeira até esfriar. Se você quiser acelerar esse processo, você pode colocar a bowl da batedeira dentro de água com gelo, por exemplo, em banho-maria, ao contrário, que aí você vai gelar mais rápido as suas claras se você estiver com pressa. Se você perceber que as suas claras começaram a cozinhar, ainda tem salvação, tá? Você pode peneirar as suas claras, se não quiser que fique o resíduo das claras cozidas, que vão ficar uns pontinhos brancos. Ou você pode mesmo assim utilizar, mas tem que tirar imediatamente da panela, que a panela continua quente, e jogar direto no bowl. Então aqui tá o nosso merengue suíço, bateu mais ou menos uns 7 minutinhos e ele ficou bem consistente, ó, tá vendo?
ficou fininho na ponta, por isso tá baixando, mas ele ficou bem consistente. Então, se você quiser decorar bolo, tortas, com certeza ele não vai escorrer, não vai derreter, porque ele realmente é bem consistente. Eu vou mostrar no bico pra vocês como é que fica. Olha como é que ele fica brilhoso, tá vendo? E além dele ficar bem consistente, ele fica bem lisinho, tá? Ele fica bem brilhante, vamos dizer assim. Só que você tem que utilizar meio que de imediato, porque senão ele vai ficando com ar dentro e vai ficando com algumas bolinhas na hora de você passar ele no bolo, decorar na torta ou usar no bico, tá bom? Agora a gente vai gravar o do Al Capone, tá? Vamos marcar. Vamos gravar o merengue italiano. É o que eu menos uso, eu prefiro usar o suíço, porque ele é meio parecido, só que feito de formas diferentes. Tem gente que gosta mais de fazer do italiano e tem gente que gosta mais do suíço. Eu prefiro o suíço, eu acho ele mais simples de fazer. Mas vamos lá. Então eu vou colocar minhas claras já na batedeira. Vou deixar aqui, enquanto eu vou colocando o meu açúcar e minha água pra fazer a minha calda, ponto de bala mole, lá no fogão. Vamos lá? Então eu vou ligar o meu fogo no fogo médio, tá? Vou colocar o meu açúcar. Lembra, a quantidade de açúcar é uma quantidade de açúcar para meia de água, tá? Então, o que eu colocar de açúcar, eu coloco a metade de água. No meu caso, eu vou utilizar 150 gramas de açúcar e 75 gramas de água, tá? Eu coloco devagar, pro meu açúcar, pra minha calda, ela não ir muito nos cantos da panela. Vou mexer com uma colher pra não ir muito nos cantinhos. Por quê? Porque se meu açúcar for nos cantinhos da panela, ele corre o risco de queimar antes do resto e açucarar toda a minha calda, que é quando ela fica açucarada, né? Quando ela fica açucarada. Então, pra ficar uma caldinha bem bonita, eu deixo parado. E se tiver açúcar nos cantos, aí eu pego um pincelzinho com água e vou tirando dos cantos, tá? Se você ver que vai açucarar. Agora eu preciso chegar numa temperatura de 117 a 120 graus. Se você não tiver um termômetro também, eu vou mostrar pra você como é que você faz pra saber se tá em ponto de calda bala mole. Pra isso, você vai precisar de um copo cheio de água fria. Deixei mais ou menos uns 2 minutinhos. Não tá no ponto ainda, mas eu já vou ligar minha batedeira pra ir formando a espuminha na clara, pra quando a calda estiver pronta, eu já jogar dentro da minha batedeira junto com as claras. Então, a minha calda já chegou a 118 graus. E agora, vou tirar um pouquinho do lado aqui e mostrar pra vocês como é que fica o ponto, tá? Vou mostrar aqui, ó. Eu peguei um pouquinho com a colher, tá? Pego um pouquinho da calda e coloco dentro do copo com água, tá? Não preciso tirar da colher a calda, tá? Só colocar aqui dentro. Dá uma mexidinha, espera esfriar um pouco e a calda ela tem que estar parecendo, ó, ela não tá bem fria ainda, mas já dá pra ver mais ou menos o ponto. Ó, ela fica desse jeito aqui, tá? Isso, ó. Então agora eu vou jogando na batedeira, tá? Vamos lá? Acabou a calda, eu aumento a velocidade, tá? Bati aqui o meu merengue. Ó, tá bem firminho mesmo. Tá vendo? Ó, pode balançar, que ele fica bem firme. É bem parecido com o suíço, mas o suíço ele é mais brilhante. Esse aqui é um pouco mais fosco. E aquele também ele fica mais liso, mais puxoso também. Esse ele fica mais na dele ali, não fica, né? Vou mostrar pra vocês no bico. Vou utilizar o mesmo bico que eu utilizei antes no merengue suíço pra vocês verem a diferença. Foram os nossos merengues. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para armazenar os suspiros, você tem que fechar e deixar em um local seco, local que não tenha umidade, e deixar bem fechado, que é para ele não ficar melado, ok? Os outros você pode deixar em temperatura ambiente, pode colocar na geladeira também, se você colocar em uma torta, colocar em algum bolo ou recheio, enfim. Você pode utilizar também merengue como substituto de creme de leite na hora de fazer um mousse. Isso é bem bacana também, porque ele é bastante consistente, principalmente o merengue
merengue suíço. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, me segue no Instagram se você quiser conversar, tirar alguma dúvida. Lá eu posto algumas enquetes, às vezes algumas coisas, pra vocês nos acompanharem, tá? Tchau, tchau, até a próxima!